Muy buenos días, mis hermanos, hermanas, especialmente a los intermedios que hacen o están encargados por la dirección del culto o de nuestra reunión familiar dominical en esta ocasión. Que el Señor les bendiga muchísimo. Me gustaría invitarles a que abram sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en un pasaje muy interesante, edificante, la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 9 en adelante. Son 6 versículos, del 9 al 14 de Lucas 18. En algunos momentos ustedes van a escuchar la voz de Timoteo, de Helena, assim que não se espantem. É a participação que ensaiamos durante o sermão. Assim que Lucas 18, a partir do versículo 9, diz o seguinte: a uns que confiavam em si mesmos como justos e menospreciavam a los outros, dijo também esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, não queria nem aún alçar os ojos al cielo, sino que se golpeava el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, e el que se humilla será enaltecido. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender o mensagem de sua palavra. A lo largo e ancho da história bíblica, que abarca alrededor de 2000 anos, desde Abraão hasta los apóstoles, nos encontramos com muitas religiões. Há uma increíble diversidade de cultos. Les voy a recordar algunas de las más conocidas divinidades paganas mencionadas en la Biblia. Isso é muito interessante, especialmente a los adolescentes, que les gusta saber de las coisas entretenidas, das coisas assim, harto curiosas que despiertam nuestra atenção e curiosidade. Uma divindade pagana muito conhecida foi Baal. Baal era o Deus de los cananeus, de la gente que habitava en la tierra de Canaã. Los cananeus creiam que Baal controlava a lluvia e a fertilidade. Baal era o Deus de la tierra de Canaã e era especialmente adorado en los montes. El culto a Baal, ou como alguns dizem, el baalismo, foi uma ameaça constante ao judaísmo, a la religião del pueblo de Deus em la época del Antigo Testamento. A vezes é nombrado en el plural, como um grupo de divinidades. Em Jueces, capítulo 2, versículo 11, lemos que, assim diz a palavra de Deus: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baales. El nombre Baal en el plural.
Outras vezes, Baal assume o nome do sítio em donde é adorado. Baal Peor, Baal Berite, Baal Zebub. En el duelo entre Elías y los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, la Biblia señala que ellos, los profetas de Baal, clamaban a grandes voces e se sarravam com cuchillos e com lancetas conforme a sua costumbre, hasta chorrear a sangre sobre ellos. Outra divindade, además de Baal, foi Acera, a reina de los cielos. Acera era a diosa de la fertilidade e del amor sexual. Según algunas mitologías, de su relación con él, el padre de todos los dioses, nació Baal. Así que, según algunas mitologías, algunos libros religiosos, Acera era la madre de Baal. En el primer libro de los Reyes se deja constancia de los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Para adorar a Acera, los niños recogían leña por las calles a fin de encender fogatas en su honor. Las mujeres hacían tortas sacramentales con su figura. Se quemaba incienso e se hacían libaciones, sacrificios, ofrendas, para que les fuera propicia, pues se creía que de esta forma los asuntos marcharían mejor. Hay una otra divinidad mencionada en la Biblia, el dios de los filisteos, Dagón. Lemos en el primer libro de Samuel que dice así en la Biblia: tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. La estatua de Dagón solía ser conformada por una cara y manos de hombre y el tronco de su cuerpo tenía la forma de un pez. Es decir, Dagón poseía mitad hombre o mitad de Dagón, de esta divinidad, de este dios pagano de los filisteos, era hombre y la otra mitad pez. Al contrario de los Baales, o sea, del culto a Baal, que entre los cananeos eram deidades essencialmente locales, porque os Baales eram adorados em diferentes cidades, cada cidade tinha sua característica. Dagón era considerado por los filisteus como um dios nacional. A ele atribuíram seu éxito em la guerra. Lhe dieron gracias com grandes sacrifícios. Ante ele se regocijaram por la captura de Sansón. A su templo llevaron los trofeos de sus victorias, el arca, la armadura y la cabeza de Saúl. Outra divinidade mencionada no Antigo Testamento, já hemos mencionado a Baal, a Acera, a Dagón. Outra divinidade foi Moloch, uma divinidade cananeia cujo culto requeria o sacrifício de niños por meio del fuego. Es decir, aqueles que adoravam a Moloch, a menudo queimavam seus hijos. Tanto é assim que Levítico 18:21 disse: e não des hijo tuyo para oferecerlo por fuego a Moloch. Não contamines assim el nombre de tu Deus. Lamentavelmente, os reis Jorán, Acaz e Manassés queimaram seus hijos em cultos paganos. Muito provavelmente lo hicieron em honor a Moloch. Também lamentamos outro exemplo de paganismo na Bíblia, que lo tenemos en el rei Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos. Salomón, que en su vejez se alejó de los caminos del Señor, lo que nos sirve de alerta. Haber sido el hombre más sabio de todos los tiempos no le exentó del pecado. Hermanos, hermanas, jóvenes, intermédios, niños, hay que vigilar.
Uma pessoa pode ser muito bendecida por Deus e aún assim bajar a guardia e desfiar-se do Senhor. O coração de Salomão foi dominado por la pasión a suas mulheres, muitas de ellas extranjeras e, portanto, que adoravam a deuses ajenos, a divinidades paganas. A Bíblia diz assim, porque Salomão seguiu a Astoret, diosa de los sidonios, e a Milcón, ídolo abominável de los amonitas. Entonces edificou Salomão um lugar alto a Quemos, ídolo abominável de Moab, en el monte que está em frente de Jerusalém, e a Moloc, ídolo abominável de los hijos de Amón. Enfim, muitas são as religiões e divinidades inventadas por los pueblos. Baal, Acera, Dagón, Moloc e muitas outras. O reformador Juan Calvino escreveu que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Os seres humanos inventam, criam muitos ídolos. Pero, uma pergunta: qual é a religião pagana, a religião opuesta a los caminos del Senhor? Qual é a religião pagana mais antiga do mundo? O texto que leímos, Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, nos entrega uma pista para descobrir qual é a religião pagana mais antiga do mundo. A parábola del fariseu e el publicano hace um contraste, uma diferença entre o legalismo humano e a graça de Deus. Há uma diferença, há um contraste entre a religião humana, que os homens, os seres humanos, la inventam, la cream, e a graça de Deus, que é a expressão mais hermosa de la verdadeira religião. É sobre este tema que vamos a enfocar-nos hoje. Legalismo humano versus graça divina. A parábola pode ser resumida em duas partes. A primeira tem que ver com o legalismo. O legalismo é a outra cara do humanismo, a mais antiga religião inventada por el ser humano. Eu vou explicar o que significa legalismo e, a sua vez, o que significa humanismo. Pero antes quero que vocês pensem em las duas caras de la moneda. O humanismo e o legalismo são estas duas caras. Pero, pastor, o que é legalismo? Alguém bem lo definiu assim. O legalismo é o intento por parte do homem de ganhar o favor de Deus por meio da obediência a uma série de normas ou leis. Uma pessoa legalista crê que ela é aceptada delante de Deus produto de sua obediência, porque ela obedece e sigue bem as regras. Fíjense em la oração del fariseu, acá em la parábola. Versículos 11 e 12. Deus, te doy gracias porque não sou como os outros homens, ladrones, injustos, adúlteros, nem aun como este publicano. Ayuno 2 vezes a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, este fariseu, este homem muito religioso, não reconhecia sua necessidade de Cristo. Ele creía que suas obras lo justificavam ante Deus. Isto é legalismo. A sua vez, o humanismo, como visão de mundo, é assim definido por la Real Academia Espanhola, sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. En resumen, el humanismo es el sistema que reemplaza a Dios por el hombre, por el ser humano. El humanismo es la religión más antigua del mundo. Lemos
em Gênesis capítulo 3, com respeito à caída do ser humano, ao ingresso do pecado na história da humanidade. E este mesmo capítulo 3 de Gênesis apresenta a nós o fundamento do humanismo, porque o texto afirma que a mulher tomou del fruto proibido e comió, e deu também a seu marido, el qual comió assim como ella. A decisão de Eva e Adão de desobedecer a Deus implicou em obedecer a sua própria vontade. Eles praticaram a autonomia, ou seja, actuaram segundo sua própria lei. Isso significa a palavra autonomia. Lei própria. Eles, Adão e Eva, desejaram independizar-se do Criador. Em Gênesis 4, com Caim, el hijo de Adão e Eva, vemos um refinamento do humanismo, um desenvolvimento do humanismo. Caim tentou ser religioso sem ser piedoso. Por isso foi rechazado por Deus, em que pese haver ofrendado del fruto de la tierra. Sua vida era impía, suas obras eram malas. Hermanos e hermanas, Deus não quer que seamos solamente religiosos. Deus quer que seamos creyentes em Jesus. Assim, de essa maneira, nossa religiosidade não será farisaica, não será externa, não será hipócrita, não será mentirosa. Quando nos detenemos no comportamento e nas palavras do fariseu da parábola, nos damos conta de los males que o humanismo, cubierto de legalismo, traz. Veamos estes males. Vemos acá. Justiça própria. Versículo 9, primeira parte. Há uns que confiavam em si mesmos como justos. Quando uma pessoa confia em si mesma, esta pessoa incurre em alguns errores. Autossuficiência espiritual, autoengano e cegueira. A justiça própria é um cuento. A Bíblia afirma que não há justo, nem a uno. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se hubiera um ser humano sem pecado, Jesus não haveria venido ao mundo. Assim que este fariseu creia possuir justiça inerente, própria. Outro mal generado por el legalismo é o desprezo del outro. A segunda parte do versículo 9 diz: e menospreciavam a los outros. Outro problema produzido por el legalismo é a tendência de vanagloriar-se em desmedo del prójimo, es decir, de creer-se muito, de creer-se el mejor e desvalorar ou despreciar a los demás. Os seres humanos se enaltecem por muitas razões. A vezes por la plata que tiene, a vezes por seu apellido, a vezes por los anos que llevam en la igreja, a vezes por la beleza física, outras vezes por la inteligência superior a la média, al promédio, ou por saber muito de teologia, ou por pertencer a uma igreja reformada, outros porque são pentecostales, se creem mais espirituales que os demás, alguns porque se creem mais piadosos que o promédio. Enfim, há muitas razões por las quais os seres humanos se han llenado de orgulho, de soberbia, de vanaglória. Então é um problema, é outro mal, é outra mala consequência do legalismo. Há também um terceiro mal, ou uma terceira mala consequência do legalismo, é a religiosidade destituída de piedade. Já hemos leído nos versículos de 10 a 12. 10, 2 hombres subiram ao templo a orar.
Um era fariseu e o outro publicano. E acá temos a oração que hizo o fariseu: Deus, te dou graças, graças porque não sou como os outros homens. E aí menciona que os demais homens eram ladrones, injustos, adúlteros, e que ele não era como este publicano, que ayunava 2 vezes, que entregava seus dízimos. Ustedes han escuchado a palavra santurroneria? Santurroneria? Eu tampouco havia escuchado, pero aí la descobri hace pouco. La santurronería es la actitud o comportamiento que se caracteriza por dar grandes muestras de devoción religiosa, generalmente de manera exagerada e hipócrita. El santurrón es un hipócrita, assim como lo era este fariseu. Fíjense en este tipo, en este fariseu. Era um religioso por ofício. Por quê? Porque era fariseu, é decir, era membro do mais influyente grupo religioso da época de Jesus. Este fariseu mantinha vários hábitos religiosos. Tinha a costumbre de ir ao templo, orava, se ponia em pé, ayunava 2 vezes a semana, dava dízimos de tudo o que ganhava, é decir, do ponto de vista social. Ante os ojos de los demás seres humanos, este fariseu era uma persona exemplar. Poderia receber um 7. Ele usava o nome de Deus, evocava o nome de Deus, aunque em vano, porque ele disse: Deus, te dou graças. Pero também acá outro problema é que ele demonstrava soberbia e atitude condenatória hacia os demás. Porque afirma, porque não sou como os outros homens. Lo que vemos neste fariseu atestigua lo que caracterizou a maioria de aqueles que integravam o grupo de fariseus. E no Novo Testamento, vemos que a menudo os fariseus guardavam a lei religiosa para ser justificados e salvos. Os fariseus a menudo agregavam regras e tradições humanas à lei de Deus e dessa maneira abrumavam as pessoas. A menudo os fariseus olvidavam lo essencial em favor de questões menores. Jesus lo dijo: ai de vosotros, escribas e fariseus, hipócritas, porque diezmais la menta e el eneldo e el comino e dejáis lo mais importante da lei, la justicia, la misericórdia e la fé. Isto era necessário fazer, sem deixar de fazer aquilo. Igualmente, os fariseus se preocupavam unicamente por la obediência externa à lei de Deus. Jesus los comparou a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La religiosidad de los fariseos era destituída de piedad, de temor a Dios. Outro problema, outro mal generado por el legalismo es la reprobación divina en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque fíjense que el versículo 14, me refiero, dice: os digo que este descendió a su casa justificado, el publicano, antes que el otro, o sea, el fariseu não foi aceptado, não foi justificado delante del Senhor. Foi reprovado, foi rechazado. Então, ele foi reprovado no presente e, además, será reprovado no futuro, porque o texto menciona a continuação: porque qualquer que se enaltece será humilhado, e el que se humilla será enaltecido. Ou seja, as pessoas que se enaltecem, e no dia do juízo final, quando Jesus vuelva, estas pessoas serão humilhadas e não ingressarão no reino del cielo. Em resumo, hermanos e hermanas, o grande problema do legalismo
é a justificação por obras. Nós sabemos que é impossível ao ser humano ser justificado ante Deus por suas obras. Delante del Senhor, nossas melhores ações não passam de trapo de imundícia. A maioria de vocês sabe o que significa trapo de imundícia. O profeta Isaías lo afirmou: se bem todos nós somos como suciedade, e todas nossas justiças como trapo de imundícia, e caímos todos nós como la hoja, e nossas maldades nos levaram como viento. Em los tempos bíblicos, trapo de imundícia era um tipo de tela usado por las mulheres quando estavam menstruadas. É decir, era um tipo de tela que não era agradável, que não olía bem. Assim que, quando os seres humanos pensam que possuem justiça própria, pensam que são buenos ante os olhos de Deus, a Bíblia nos permite afirmar que as melhores ações de los seres humanos são delante do Senhor como trapo de imundícia. Se hace necessário ter presente estes males que acabamos de mencionar, a justiça própria, o desprezo del outro, a religiosidade destituída de piedade, a reprovação divina no presente e no futuro. Se é necessário ter presente estes males, porque, como disse o escritor Philip Yancey, autor do livro Graça Divina versus Condena Humana, o legalismo é um grande peligro. Este autor afirma: não conosco nada que represente uma ameaça maior para a graça. Pero há uma boa notícia. A segunda parte do texto, a segunda parte da parábola, habla justamente da graça divina, em contraste com o legalismo humano. Mais exatamente sobre os benefícios da graça. Se o legalismo, como sistema humano, produz malas consequências, danha a las pessoas, a graça divina, o poder de Deus, entrega a nós uma série de benefícios. É muito interessante reflexionar sobre a graça. A palavra graça, que existe, que assim se diz em espanhol, graça, e que em português é graça, viene del griego e significa favor, benefício, benevolência. Graça é algo que se recebe sem nenhum tipo de merecimento. A palavra grega para graça é charis. É decir, em la língua grega, a palavra graça se lê charis. Igualmente interessante é que a palavra grega carisma significa dom, dádiva, regalo. Assim, todo carisma, é decir, todo dom que recebemos de Deus, lo recebemos por su caris, por su graça. O maior dom que hemos recebido, o mais grande regalo que hemos recebido é a salvação em Cristo. Por isso, solemos dizer que graça é o favor imerecido de parte de Deus hacia su pueblo, hacia sus escogidos. Les vou contar uma experiência que tive com respeito à palavra graça, que jamais creio me vou olvidar dessa experiência. Eu levava poucos dias em Chile, levava como uma semana, e participei de uma reunião de oração. E al final da reunião de oração, o pastor me pediu para orar, para terminar a reunião. E eu orei e com meu mal portunhol, ou com meu espanhol, que era pior que hoje, pedi a Deus que nos diera graça. Em vez de graça, eu falei como se diz em português, graça. Enfim, terminei minha oração, se terminou a reunião de oração
e uma irmã se acercou a mim, se acercou a mim e disse: pastor, me gostaria pedir-lhe uma coisa, por favor, pastor. Em suas orações, por favor, não pida que Deus nos envie graça, porque nós outros, as mulheres, já lutamos muito para perder a graça, pastor. A palavra correta, pastor, é graça e não graça. Assim que, de maneira graciosa, esta irmã me ensinou a diferenciar graça de graça. Mis hermanos e hermanas, o conceito de graça está presente em várias situações de nosso cotidiano, del dia a dia. Por exemplo, quando alguém nos faz uma gentileza, um favor, ou nos entrega um regalo, decimos graças. Decimos graças para expressar nossa gratidão. Outro exemplo, existem pessoas agradáveis, outras que são divertidas, entretenidas, e também existem aquelas pessoas que são generosas. A las pessoas agradáveis, ou divertidas, ou generosas, podemos calificá-las de graciosas. Outra maneira por la qual se nota o sentido de graça é quando escuchamos a falar de um líder carismático. O líder carismático é aquele que sabe cautivar a atenção e o interesse dos demais. É alguém atrativo. E no texto, vemos os benefícios da graça divina en el publicano. Pero pastor, que era um publicano? Em la época de Jesus, que era um publicano? O publicano era o recaudador de impuestos. A raíz de isto, os publicanos eram odiados por los judíos, porque recorriam a plata del pueblo para los cofres romanos. E quase sempre, ou a menudo, os publicanos eram corruptos porque aceitavam soborno, cohecho. La gente ponía una platita en el bolsillo del publicano para que él recaudara menos impuestos de lo que correspondía. Así que los publicanos eran odiados por los judíos. En la sociedad judía del primer siglo de nuestra era, de la era cristiana, o sea, en la sociedad de los días de Jesús, el publicano estaba en una situación opuesta al del fariseo. Por quê? Ser fariseu era ser membro da élite religiosa e política da sociedade. Em Israel, a la sazón, os fariseus exerciam grande influência política sobre o povo. Vários de los sacerdotes eram fariseus. Muitos de los fariseus formavam parte del Sanedrim, que era o conselho composto de 71 jueces, que era a instituição mais importante da sociedade judia. Era uma espécie de corte suprema da nação. Por lo tanto, quando Jesus conta esta parábola do fariseu e do publicano, o que Jesus faz é contrastar, poner em posições opostas um membro do mais importante grupo religioso de seu tempo, o fariseu, com um representante de um grupo odiado por la mesma sociedade, o publicano. Este mesmo recurso aparece em la parábola del buen samaritano. Em la parábola del buen samaritano, nem el sacerdote, nem el levita, dos religiosos de ofício, hicieron caso del hombre herido a lo largo del camino. Sin embargo, el samaritano, es decir, el extranjero, a quem os judeus consideravam a escória da sociedade e lo tratavam como um perro, foi o samaritano quem se compadeceu e cuidou do necessitado, do herido. Assim é a lógica de Deus. A menudo lo que é valioso ante a sociedade é basura para o Senhor. Los sacerdotes, los levitas, los fariseus eram muito valorados socialmente por la função que desarrollavam, pero la maioria de ellos era reprochable
era condenada e reprovada por Deus. Pero acá vemos os benefícios da graça representada em la postura del publicano. Quando Deus manifiesta sua salvação e nos visita com sua misericórdia, nós desarrollamos, primeiramente, um sentido de pecaminosidade, es decir, nos damos conta de nosso pecado, de nossa miséria. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, não queria nem aún alçar os olhos ao cielo, sino que se golpeava el pecho. É decir, este publicano, este homem, ele reconhecia que era pecador. Ele nem sequer queria acercar-se ao templo. Mis hermanos e hermanas, a graça de Deus quita a soberbia humana. A graça de Deus revela a santidade do Senhor, sua santidade, a santidade do Deus eterno, e ao mesmo tempo revela a miséria de nosso pecado. É interessante, o hijo pródigo de la parábola, tras haber-se dado conta de sua perdição, de seu pecado, al regressar arrepentido a la casa de seu padre, que era seu hogar, dijo: Padre, he pecado contra o cielo e contra ti, e já não sou digno de ser chamado tu hijo. Quando uno entende a graça de Deus, uno entende que és um pecador miserável na presença de Deus. Há um segundo benefício da graça divina, a consciência de insuficiência espiritual. É interessante, a corta, a chiquita oração do publicano foi: Deus, se propício a mim, pecador. Quero hacer hincapié com respeito a la descripción que el publicano hace de si mismo, pecador, ou seja, Senhor, não sou digno de estar em tu presença, não sou digno de entrar em tu santo templo, não sou digno de evocar tu nome, Senhor. Mis palavras e o melhor discurso que pueda hacer não são capazes de comoverte, de hacerte abrir a porta del cielo para mim. Solamente por meio de Cristo, por seus méritos, por su sangue, puedo ser perdonado e aceptado em tu reino, Deus. Mis mejores acciones pueden impresionar a los hombres, a la sociedad. Puedo ser alabado e reconhecido por la sociedade. Puedo ser el mejor aluno ou alumna. Puedo ser el mejor funcionário, el funcionário mais exitoso em la empresa em donde trabalho. Mis publicações em las redes sociais obtienen muitos me gusta. Tenho cientos ou miles de seguidores em meu Instagram. Sou hermoso. Sou talentoso. Puedo ser el hijo amado de mis papás. En la escala humana estou por encima del promedio, pero ante ti, Senhor, nenhuma de las virtudes que eu e la sociedade valoram tiene poder de cambiar mi condição de pecador. Mi condição de uma pessoa que é imunda ante ti. Deus, sou pecador. La consciência de sua incapacidade ou insuficiência espiritual. Era incapaz de cambiar sua condição de pecador. Pero é interessante que há um terceiro benefício de la graça divina, el clamor por la misericórdia de Deus. Porque a oração del publicano diz: Deus, se propício a mim, pecador. Hermanos e hermanas, não basta só reconhecer nossa condição de pecadores. Não é suficiente que uno pueda dar-se conta de seu erro. Judas experimentou a certeza de haver se equivocado e traicionado a Jesus. Ele foi consumido por el remordimiento e não encontrou a paz. É fundamental que clamemos por la misericórdia de Deus.
Dios se propício a mim, pecador. Em termos concretos, em termos práticos, isso implica ir a Jesus e dizer: acuérdate de mim quando vengas em tu reino. Esta foi a oração de aquele ladrão em la cruz. Salva-me. El Senhor não rehúsa a los que le buscan. E assim se cumprirá lo que el Senhor dijo por boca de Jeremias: entonces me invocareis e vendreis e orareis a mim, e eu os oirei, e me buscareis e me hallareis, porque me buscareis de todo o vuestro coração. Há outro benefício, hermanos, de la gracia divina, la justificación, es decir, ser perdonado e ser aceptado em la presença de Deus. Porque o texto menciona, versículo 14, os digo que este, es decir, el publicano, descendió a sua casa justificado. Quando uno busca Jesus, Jesus lo recebe, lo abraça e lo restaura. Pedro, a diferença de Judas, também meteu a pata e igualmente traicionou al Hijo de Deus. Lo hizo de outra maneira. Lo negou 3 vezes, sendo que havia prometido não hacerlo. Sin embargo, em vez de ser poseído por remordimiento e buscar a solução de sua culpa por um acto suyo, Judas lo havia tentado por meio do suicídio. Pedro encontrou graça em Jesus e foi restaurado, viniendo a ser um de los líderes da igreja del Senhor, dejando-nos incluso epístolas que han edificado a milhões de pessoas. Ser justificado é ser aceptado em la santa presença de Deus por la justiça de Cristo. Les vou contar um hecho ocorrido em Brasil que nos ajuda a entender a doutrina de la justificação. É uma história real que sucedeu em Brasil há mais de 90 anos e que envolve a um dos mais importantes brasileiros do século passado, Dom Roquete Pinto. Roquete Pinto foi um escritor, professor, científico e membro da Academia Brasileira de Letras. Certo dia, quando fungia como diretor do Museu Nacional, em la antiga capital de Brasil, Rio de Janeiro, Roquete Pinto chegou para trabalhar e testemunhou, viu uma pequena discussão entre o porteiro do museu, o funcionário encargado por permitir o acesso ou não de las pessoas ao museu. Viu uma discussão entre o porteiro do museu e um muchacho que tinha alrededor de 18 anos. Al presenciar a discussão entre o porteiro do museu e este muchacho, Roquete Pinto perguntou o que passava. E o porteiro disse: o muchacho quer ingressar no museu, pero o reglamento diz que não se pode ingressar no museu sem corbata. E o muchacho não tinha corbata. Então, Roquete Pinto, o diretor do museu, perguntou ao porteiro: o reglamento proíbe o diretor de ingressar sem corbata? O porteiro disse: não proíbe. O diretor pode ingressar no museu sem corbata. Que hizo Roquete Pinto? Sacou sua corbata e la dio al muchacho, que pudo ingressar al museu. Assim, ambos, o muchacho com a corbata do diretor e o diretor sem corbata, ingressaram no museu. Mis hermanos e hermanas, quando Deus acepta pecadores em sua presença, Ele lo hace por la corbata, digo, por la justiça de Cristo, por los méritos de Cristo, por la sangre del Senhor Jesús, solamente por la autoridade conquistada en la cruz. A autoridade conquistada por Jesus, podemos acceder à la presença del Padre e vê-lo em seu trono de graça.
Gracia es el favor inmerecido que Dios otorga a nosotros que somos pecadores. Finalmente, hay un último beneficio de la gracia, que es la bendición no solo presente, sino que también futura. Porque el texto, versículo 14, última frase, y el que se humilla será enaltecido. Un día Jesús volverá, y solamente aquellos que se han arrependido de sus pecados y confiado en Él serán salvos de la ira venidera, de la ira futura. Por isso, Pablo dijo a los tesalonicenses que devemos esperar de los cielos a Jesús, quien nos livra de la ira venidera. Assim que outro benefício de la gracia é ser justificado por Deus, ser aceptado por sua presença hoje e no futuro, quando Jesus vuelva. Mis hermanos e hermanas, hemos visto através deste passagem los males del legalismo e los beneficios de la gracia. O mejor dicho, como el legalismo humano, la religión humana es diferente de la gracia divina. A modo de conclusão, quero fazer algumas aplicações. Quero desafiá-los a que, primeiramente, seamos mais humildes e agradecidos delante del Senhor. Há um hermoso himno. Vou a cantar? Não vou a cantar, les quero muito. Este himno diz: sublime graça del Senhor, que a um infeliz salvou. Fui ciego, mas hoje veo, eu perdido, e ele me hallou. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentou. Quão precioso foi a mim ser quando ele me transformou. Já livre sou, Deus me salvou, e mis cadenas já ele rompió, e como um rio flui el perdão. Sublime graça, imenso amor. Foi por amor, su gran amor, su graça me salvou. Foi por amor, su gran amor, su graça me salvou. Lo hizo por amor. Segunda aplicação, además de ser humildes e agradecidos delante del Senhor, quero desafiá-los a relacionar-se com as demais pessoas de forma mais tolerante, misericordiosa e graciosa. Sem despreciar as benditas leis divinas, devemos esforçar-nos por sazonar nossas relações com o amor do Senhor. Tenham sempre presente as palavras de Jesus: de graça recebisteis, dad de graça. Mas bem-aventurado es dar que receber. Terceira aplicação. Quero desafiá-los a amar a lei de Deus, pero a evitar o legalismo. O legalismo é um sistema diabólico que ha dañado, herido e golpeado a muitas pessoas, dentro e fora de las iglesias. O legalismo impõe carga em vez de graça. O legalismo esclaviza em vez de liberar. O legalismo proyecta o humanismo, o homem, e rouba o lugar de Deus no coração de los seres humanos. Quarta aplicação. Se você ha sentido culpa, vergüenza e remordimiento producto de algum pecado ou erro que você ha cometido, isso significa que você se encontra bajo o legalismo, fabricado por seu coração ou por el coração de outra pessoa, que te ha impuesto na carga que Jesus já venceu na cruz. Le quero invitar-te a abandonar estas coisas e correr hacia Jesus, em quem a graça de Deus se revela de forma perfeita e bela. Finalmente, uma palavra a todos aqueles que ocupam puestos de liderazgo.
Sean padres, jefes, líderes en la iglesia o fuera de ella, profesores de escuela bíblica, presidentes o directores de departamento e demais ministérios em la igreja, comedor social, coro, consistório, junta de diáconos, entre outros departamentos e ministérios. As pessoas devem obedecer-nos en el marco de la autoridade de Cristo. As pessoas não devem obedecer-nos por temer-nos antes que a Deus. Busquemos desarrollar o liderazgo que o Senhor nos ha dado, segundo a maneira por la qual hemos sido tratados por Cristo, es decir, com amor, verdade e graça. La vida, los hijos, la labor profissional, los dones, la igreja, los companheiros de trabalho, tudo isso pertence a Deus, que é o fundamento de tudo que existe. Portanto, tengamos presente que somos administradores e não proprietários de las pessoas. Não somos dueños de los puestos que hemos ocupado. El mundo en el qual vivimos está repleto de leyes, pero carece de graça. E Deus quer usar-nos para transmitir, para reflejar sua graça no mundo. Que Deus bendiga a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.